Pois é, só para a gente resgatar o início da leitura do voto do ministro Luiz Fux na manhã desta quarta-feira, ele começou a fala argumentando que não cabe ao Supremo Tribunal Federal realizar juízo político do caso. Esse foi um trecho que nós selecionamos da leitura do voto do ministro Luiz Fux na manhã de hoje. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis. O ministro Luiz Fux também ressaltou a virtude da humildade na magistratura. Aqui reside a maior responsabilidade da magistratura. Ter firmeza para condenar quando houver certeza e, o mais importante, ter humildade para absolver quando houver dúvida. Ao analisar os aspectos formais da ação, as chamadas preliminares, o ministro Luiz Fux concluiu que o Supremo é incompetente para julgar o caso, uma vez que os réus não têm a prerrogativa de foro e, portanto, cabe a anulação do processo. O ministro também defendeu o julgamento do caso pelo plenário do Supremo e não pela primeira turma. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. O ministro Luiz Fux também abordou a preliminar de cerceamento de defesa. Disse que chamou atenção a quantidade de material apreendido, disponibilizado para a defesa de forma tardia, e apelidou os 70 terabytes anexados no processo de um verdadeiro tsunami de dados. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Suas considerações a respeito desse voto, que é um voto histórico, né? Chama muita atenção porque quando ele abre, já atacando ali as preliminares, né, os aspectos formais do processo, ele já diz, olha, esse caso não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, deveria estar na primeira instância. E aí diz o seguinte, já que está aqui, também não deveria estar na primeira turma, deveria estar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então ele ataca essas duas frentes, não deveria estar aqui. E aí fala de absoluta nulidade e cita precedente, cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e enfim, permanecendo no Supremo, que seja levado à apreciação do plenário do Supremo. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, querido mestre Augusto e a nossa audiência. Paula, bom, hoje foram horas de anotações e anotações também, e de participarmos, de uma certa forma, do próprio debate sobre esse julgamento nas redes sociais. E uma constatação do dia de hoje, apesar do voto do ministro Fux, ele colocar de novo a Constituição como o único norte possível na nossa república quando se trata de leis, é um dia um pouco triste de ver, porque nós estamos vendo nas redes sociais a celebração do óbvio, a celebração do que devia ser a regra e não a exceção na mais alta corte do Brasil, na corte mais importante, naquela que decide absolutamente tudo que pode ser decidido, apelado, que dá errado nas instâncias inferiores e que chega lá, e eles com autonomia, com paciência, com diplomacia e com as leis como a única bússola possível, eles resolvam casos sérios.
Então, apesar do ministro Fux hoje ter dado uma aula, eu diria, uma aula de direito constitucional, de devido processo legal, de cidadania, de diplomacia, mas uma aula de amor ao país, amor ao que nós já temos na nossa Constituição. Vamos dar, né, algumas voltas, boas voltas em relação a essa sessão de hoje, mas o voto do ministro, que a primeira coisa, como o Piotr disse, ele fez o que ninguém fez até aqui, que vai contra a regra número 1 das nossas leis, a individualização dos atos, das penas, dos planos. O ministro teve que fazer isso e por isso o voto está tão extenso. A gente ainda vai falar sobre muita coisa positiva que ele disse ali, não positiva em relação ao Bolsonaro ou negativa em relação ao Alexandre de Moraes, mas positiva em relação à esperança de que a nossa Constituição ainda respira.